Então, olha aqui, considerando a tabela da questão anterior, ou seja, foi uma questão de corte, então só serviu para pegar essa tabela. Então, a gente pegou de lá e trouxe para cá. O resultado da divisão do valor descrito na casela, ou seja, cada um desses itens, deixa eu colocar aqui, ó, é uma casela, tá? Seja para cá ou para cá. Então, na casela A, pelo valor A sobre A mais B, então A sobre A mais B significa o quê, gente? Então, A sobre A mais B, então a gente tem os expostos sobre o total. Isso, gente, chama-se incidência dos expostos. É o número de pessoas acometidas, que é o A, ok? Sobre o total daquela população de expostos. E isso é incidência. Se fosse aqui embaixo, a letra B, que é o incidências não expostos, essa aqui seria incidências não expostos. Então, seriam os acometidos não expostos sobre aquela população total de não expostos. E o risco relativo? Risco relativo, eu vou escrever aqui para você, é igual a incidência dos expostos sobre incidência dos não expostos. Ok? Então, seria, né, a incidência de cima A sobre A mais B dividido por A, o C sobre C mais D. Tá? Só que primeiro você faz a incidência, você vai colocar o número em porcentagem e embaixo a porcentagem. Você não vai colocar esse A sobre A mais B, você coloca aqui a porcentagem aqui e a porcentagem da incidência não exposta aqui embaixo. O odds, a gente sabe que é o A vezes o D e o B vezes o C. Não tem sombra de dúvida com relação a isso. Tá? Então a resposta está aqui, a parte de acurácia fica tranquila, está na apostila. Foi uma questão que eu considero um pouquinho diferente, porque ele tratou da parte de A, B, C, D, colocou as letras em vez de colocar número. Na questão de especificidade, que foi essa aqui, assinale a tabela de uma pesquisa clínica epidemiológica na qual a fundoscopia feita por médicos clínicos foi comparada com o exame padrão ouro para avaliar as evidências sobre o desempenho da oftalmoscopia feita por um clínico para o diagnóstico da retinopatia diabética, quando testada contra o exame teste padrão ouro. Então ele colocou aqui para você, ó, fundoscopia, ok? Testada contra o padrão ouro. Maravilha? Da fundoscopia, dos positivos que estavam acometidos eram 70. Então esse 70 aqui é o verdadeiro positivo. É quem realmente está acometido e foi identificado como positivo. Os não acometidos, mas eram positivos, é o chamado de falso positivo. O negativo mais que está acometido, que é o 75, este é o falso negativo, porque ele está acometido. O 200, que é o não acometido e o negativo, esse é o verdadeiro negativo. Ok? Então tá aqui mostrando para vocês, tá? O que é. Então, o primeiro, verdadeiro positivo, que é o A. E aqui, o positivo com o não acometido, que aí seria o falso positivo. Aqui, negativo com o acometido, esse é o falso negativo. E o 200 é o verdadeiro negativo. E ele simplesmente perguntou para você qual que é o cálculo de especificidade. O cálculo de especificidade é verdadeiro negativo dividido por verdadeiro negativo mais falso positivo. Este é o cálculo, beleza? Então, só mostrando aqui o que vai interferir na especificidade, né, nesse cálculo. É o número de falsos positivos. Se tiver falso positivo muito baixo, essa especificidade vai lá para cima. Se o falso positivo for muito alto, a especificidade vai lá para baixo, tá? Então, se sobe o falso positivo, a especificidade vai lá para baixo. Se diminui, a especificidade vai lá para cima. Esse é o raciocínio que você precisa entender. Vamos fazer aqui então. Ele perguntou para a gente o cálculo. Vamos colocar, então, a especificidade é igual o verdadeiro negativo, que seria o 200, dividido por o verdadeiro negativo de novo, mais o falso positivo. Quem que seria o falso positivo ali, gente, que eu mostrei para vocês? É o paciente que está aqui positivo, mas ele é não acometido. Ele não está doente, ele é um falso positivo. Então é 50. Então a especificidade seria 200 por 250, que seria 80%. Então este exame de fundoscopia tem uma especificidade de 80%. Ok? E o que significa? Está aqui, ó, a proporção de indivíduos sem a doença que apresentam um teste negativo. Esta é a especificidade. Então, proporção
de indivíduos sem a doença que apresentam o teste negativo. É um teste bom para pegar uma população geral ou é um teste bom para você fazer uma confirmação? Para confirmação. Então eu vou aproveitar a especificidade para trazer alguns conceitos disso aqui para você. Um teste muito sensível, como você observa ali, ele serve para triagem, ok? Ele é muito sensível, ele serve para triagem. Já um teste muito específico, ele serve para confirmação diagnóstica. Então um exemplo é o FAN do lúpus. Ele quer pegar o máximo de pessoas que podem ter lúpus, ele não quer deixar passar. Ele não vai usar um teste específico nesse momento. O teste específico é para depois, é para confirmar. Então lembra desses dois conceitos, a gente já discutiu eles em outras partes. Então, ao longo do Med-Aula, né, você que nos acompanha, se essa é a primeira aula sua do Med-Aula, você está entrando em contato com isso pela primeira vez. Outro item, a sensibilidade e a especificidade variam com a prevalência? Não, gente. Elas são inerentes daquele teste. Então o teste, porque isso aqui é uma validação de testes diagnósticos, igual foi a fundoscopia, ele é inerente. O valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo é que variam. Se você tem numa população muitos positivos, a chance de você encontrar um verdadeiro um valor preditivo positivo aumenta. Se você tem poucos positivos, essa chance diminui. Porque na hora que você fazer o teste na população geral, você encontra muito mais pessoas negativas. Ok? Já a acessibilidade e a especificidade, elas são inerentes ao teste. Não esqueça disso. Tá aqui? Então, especificidade e sensibilidade, ou sensibilidade e especificidade, não variam com a prevalência. Está perguntando, a especificidade e a sensibilidade variam com a prevalência? Não. Ela é inerente ao teste. Ok? Então, essas são as duas questões, os dois tópicos que eu trouxe para a preventiva. Foram tópicos, assim, não tão avançados, mais tranquilos. Vamos entrar agora na parte de SUS. O que eu vou discutir de SUS aqui para vocês? Princípios organizativos, programa Previne, ok? Que neste ano de 2022 foi a primeira vez que foi cobrado do SES Pernambuco, então eu quis trazer ele para você, tanto na apostila quanto aqui na aula. Tá? Então você que está vendo a aula de 2022 não viu outras aulas, primeira vez que havia sido cobrado no SES Pernambuco, programa Previne. Sistema de Informações em Saúde foi cobrança sobre SUS Notifica. Mas aí ele está na apostila, mas eu trouxe só esse quadro, só para você lembrar. Ele está lá. Você tem que saber sobre o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, sobre o SINASC de Nascidos Vivos, sobre o SINAM, que é os de agravos de notificação, que tem aquelas doenças de notificação. Então, além de saber as doenças de notificação, você tem que saber o que significa o SINAM. Você tem que saber sobre o CIAB, que é de atenção básica, o CIA de produção ambulatorial e o Sistema de Informação Hospitalar. Então, essa tabela está lá na apostila para você. Você tem que saber, isso cobra no SES Pernambuco. Não tem muito o que eu explicar aqui, é só para lembrar para você, beleza? Que loucura, hein, doutor Sérgio, esse aumento aí. Vamos para a questão dos princípios organizativos. Deixei até de vermelho. Em algumas provas você pode encontrar esse termo como princípios organizacionais. Então, os princípios do Sistema Único de Saúde constituem as bases para o funcionamento e organização da assistência à saúde no Brasil. De acordo com os dados do quadro, sobre os princípios organizativos do SUS, analisem os itens abaixo. Então, organizativo, universalidade é não. Princípio do sonho, doutrinário. Equidade é não, do sonho, doutrinário. Então, organizativos são regionalização e hierarquização, descentralização e participação popular. Então, essas três eram as respostas desta questão, falando sobre princípios organizativos.